Muito bem, então sejam todos bem-vindos à disciplina Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania. Essa é a nossa aula de número 11, no dia 14 de maio de 2020. Cá estamos nós, firmes e fortes, animados, né? Empolgados e com muita energia para concluir esse semestre. Lembrando que as aulas remotas, elas continuam e com elas também continua o nosso projeto pedagógico de formação de vocês. Então, a ideia é que não haja atrasos aí no cronograma da formação dessas pedagogas, né? Vocês que estão aí no quinto semestre, quase chegando lá, né? Maduras já, e aí nós, então, continuamos as nossas aulas por aqui até segunda ordem, até novas informações aí dos nossos governadores para o retorno das aulas presenciais. Tudo bem? Eu gostaria de dividir aqui a nossa fala em dois momentos, e aí eu peço também que vocês participem. Eu acho que vai haver algumas dúvidas, né? E nós vamos tirando essas dúvidas aqui ao longo da fala. Então, o primeiro momento da minha fala, eu gostaria de relembrar os paradigmas da exclusão social que vocês aprenderam, né? A última aula ela foi uma aula densa, uma aula de muita explanação de conteúdo, de muita discussão entre nós aqui, né? Vocês trazendo dúvidas, trazendo exemplos. Então, foi muito interessante conversar com vocês sobre os paradigmas da exclusão social a partir do livro do Geraldo Calimã. E aí nós debatemos aqui as chaves de compreensão de cada um dos paradigmas, né? As chaves de compreensão de cada uma das teorias. Aí a Lília está aqui, professor, eu não compreendi tudo. Não tem problema, Lília. Veja bem, um paradigma ele é formado por muitas ideias, por muitas teorias, né? E muita gente leva anos para assimilar todas essas teorias profundamente. Então, assim, eu fico imaginando, por exemplo, o autor do livro, que para escrevê-lo, né, com certeza fez uma pesquisa muito profunda e durou um tempo até ele produzir aquela obra. A nós aqui, o que nos importa são as chaves de compreensão de cada paradigma, ou as ideias principais. Então, se você entende a ideia, né, se você entende aquela expressão que é chave no paradigma, já é o suficiente para nós, porque isso gera em você um olhar diferenciado sobre a interpretação dos fenômenos sociais, em especial a questão da criminalidade que envolve aí adolescentes e jovens na sociedade brasileira, né? Então, nesse sentido, o primeiro momento da nossa aula seria o primeiro momento de lembretes, né? Eu quero jogar para vocês aqui algumas perguntas e algumas situações e algumas características, e aí eu quero que vocês me falem de qual paradigma eu estou me referindo, tá? Então, depois aqui desse brainstorm, né, dessa provocação, eu vou para a orientação da atividade de hoje. Então, quem é curioso e já foi lá no ambiente virtual de aprendizagem, viu que a aula ela é relativamente simples, porque ela tem a orientação apenas de uma atividade e um artigo que fala sobre a criminalidade envolvendo adolescentes nos centros urbanos, né? E aí, só para clarificar mesmo aí a nossa discussão sobre o jovem enquanto protagonista desses processos de quebra de regra social, de ato infracional, né? E muitos envolvidos aí numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, numa situação de risco social, e aí a nossa discussão é no sentido de perceber qual é o papel do Estado e perceber também o que é educação, tanto a educação formal quanto a não formal, né? Elas são capazes de fazer para, de alguma maneira, tentar resgatar esses sujeitos e tentar dar um direcionamento de vida, né? Nós sabemos que a educação, ela cumpre alguns papéis na sociedade, então ela cumpre o papel reprodutor, ela cumpre o papel disciplinador,
ela cumpre o papel de guardiã daqueles conhecimentos que são historicamente acumulados. Ela também, às vezes, ela se ocupa de um papel mais social, mas também a educação, ela serve, principalmente numa sociedade como a nossa, para o sujeito preparar-se, né, para ascender socialmente. Então, para nós, para as classes populares, a educação ainda é um caminho de mudança de vida, né? Então, nesse sentido, é que nós estamos aqui conversando sobre teorias da educação, teorias que estudam aí essa situação de vulnerabilidade do jovem e como a educação ela pode resgatar esses sujeitos. E aí eu lembro da tese, né, central, da tese que embasa a obra do Geraldo Calimã. Então, qual é a tese dele? A tese é que todo sujeito, né, que cometa o ato delituoso ou que quebre a regra social, ele pode ser resgatado a partir de uma perspectiva educativa, de uma perspectiva formativa, né? Isso aqui falando com relação a crianças, adolescentes e jovens. Então, essa é a tese defendida pelo autor. E, nesse sentido, a nossa aula de hoje é uma espécie de prova, né, da tese do autor. Então, já que nós estudamos aí os paradigmas no encontro passado, na verdade, já umas 2 semanas que nós estamos lendo e estudando a respeito, agora chegou a hora, então, de nós colocarmos a teoria em prática. E esse é um papel da nossa disciplina, tá? Então, é por isso que eu vou pedir a vocês que façam uma pesquisa. E essa pesquisa que vocês farão, vocês, então, relacionarão algumas dessas teorias, em especial dos paradigmas da exclusão social, né, com esses fatos, com esses fenômenos sociais, né, com aquilo que vem acontecendo na nossa sociedade, em especial no Distrito Federal, em algumas regiões administrativas que são consideradas regiões cujos índices, né, de criminalidade, de violência, de homicídio são índices que alcançam aí números expressivos, né? Então a ideia é a gente pegar um pouco da teoria estudada e tentar explicar por que determinadas regiões administrativas são como são, ou o que motiva o aumento aí dos atos infracionais ou das quebras das regras sociais por parte de menores de idade, de alguns jovens, tá? Então, a ideia é fazermos essa relação, chegaremos lá. Então, vou dar as orientações para você já já a respeito do trabalho, mas antes disso, eu quero, então, aqui esquentar, né, um pouquinho aí da memória de vocês, né? A Larissa está colocando aqui, professor, a Carita está tentando entrar, porém não está conseguindo. Aquele mesmo processo, pede para ela fechar e entrar de novo no link, e aí vai dar certo. Todos que tentam assim conseguem, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, podemos começar a nossa brincadeira? Então, olha só. Eu vou lançando aqui a característica e vocês vão colocando aí no chat de qual paradigma essas características elas fazem parte. Pode ser assim? Tranquilo? Vai ser um jogo rápido, só para esquentar. Pode ser? Dá um joinha aí no nosso chat. Quem... Simbora. Vamos lá. Muito bem. Então, eu vou escolher aqui um paradigma aleatório e eu quero que vocês me digam que paradigma é esse. Tá bom? Então, olha só. Vou escolher um paradigma aqui que ele trabalha, gente, com duas ideias. E são duas ideias antagônicas. A primeira ideia é a ideia de integração do sujeito à sociedade. E quando essa sociedade ela falha na integração, o sujeito ele vai para um outro lado que nós chamamos de anomia, né? Então, quando eu não me integro à sociedade, quando eu não me identifico com ela, eu acabo não aceitando as suas regras ou não me reconhecendo nelas, né? E aí eu fujo dessa integração, não consigo me integrar, não consigo me socializar,
e acabo entrando num processo de anomia. E aí a perguntinha é, que paradigma é esse? Milena Marques colocou, é o funcionalista. Jordânia Franco, funcionalista. Larissa Alves, funcionalista. Lorena diz que também é funcionalista. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem acha que é outra coisa? Ideias de integração, ideia de anomia. Não me identifico com as regras, né? Sou um sujeito que rompe com as regras sociais, com aquilo que está estabelecido. Ou eu posso me integrar. Então, existe um paradigma que explica essa relação entre integração social e rompimento com as regras, né? Que seria a anomia. Muito bem, muito bem. Débora, este paradigma se refere ao paradigma da sociologia da educação. Nós estamos tratando dos paradigmas da exclusão social. Tá? Ó, muito bem. Posso dar a resposta? A Valdira disse que é o social. Pessoal, quem lida com essas duas ideias é o paradigma funcionalista. Tudo bem? Chave de compreensão. Chave de compreensão. Quais são as duas palavras centrais para que eu entenda qual é o paradigma, do que se trata o paradigma funcionalista? A ideia de integração social. E qual é o oposto de integração social? Anomia. Tudo bem? Isso mesmo, Milena. Então, se a sociedade ela não consegue integrar o sujeito, esse sujeito ele rompe com as regras por meio da sua não identificação com as regras, né? Do seu mal-estar diante das regras, da sua indignação diante das regras, ou diante daquilo que a sociedade considera legítimo. Então, nós temos. E aí é só para lembrar vocês, o que significa anomia? De 100, nomia, de norma, de regra, né? Ou seja, ausência das normas sociais, ou a não identificação com as normas sociais. Ok? Então, essas duas expressões centrais, elas caracterizam aí o paradigma funcionalista. Então, quem colocou dessa forma está de parabéns. Essa é a resposta correta. Pensarei em outro. A ideia de que o crime, o delito, ele é uma doença. Qual é o paradigma que trabalha com isso? A ideia de que o crime, o delito, a transgressão social, ela é uma doença, uma patologia, né? E sendo assim, é um fenômeno que precisa da atenção da sociedade. Porque se eu tenho uma doença, eu não abro mão do organismo, né? Eu trato o organismo naquilo que ele tem de frágil, de vulnerável, que no caso é a patologia, né? Então, esta patologia ou esta doença, chamada criminalidade, existe um paradigma que a explica, né? Que a interpreta nesses moldes. Estou vendo aqui que a maioria, a Jordânia colocou que é o paradigma positivista, a Milena também, a Cris também, a Lorena também, a Ariane também, a Valdira também. Vocês acertaram, é isso mesmo. Então, todas as vezes que eu tentar explicar a transgressão ou delito social, partindo da ideia, né, de que isso é uma patologia individual, que o crime é uma patologia, tanto a nível individual quanto a nível de sociedade, eu estou me referindo ao paradigma positivista, né? Então, assim, só para esclarecer do que trata o positivismo. O positivismo é uma linha filosófica, né? E buscou, por um tempo, ser considerada aí uma linha científica, né? Com status de ciência. Então, o próprio Émile Durkheim mesmo, ele bebe da fonte do positivismo. E aí o positivismo, ele tem essa preocupação de olhar para a sociedade e de enxergar a sociedade como um imenso organismo que funciona bem. Então, eu tenho uma estrutura que funciona bem e dentro dessa estrutura pode ser que aconteça alguns acidentes, né?
E a criminalidade, ou o delito, ou a transgressão, o crime, seriam fenômenos que aconteceriam dentro dessa estrutura, e eu, enquanto cientista social, né, ou enquanto cidadão dessa estrutura de sociedade, eu preciso agir para que esta doença, essa patologia seja tratada e eu, de alguma maneira, volte a organizar a sociedade, e a sociedade ela volte à sua normalidade. Então, a mesma coisa nós pensarmos, por exemplo, no nosso corpo, né? No nosso organismo. Quando você tá com algum tipo de enfermidade, que você faz? Você desiste de viver, né? Por mais que a enfermidade ela seja grave, não. A sua preocupação é com o bem-estar coletivo. Então, o paradigma positivista, ele tem isso muito em mente, em foco. A ideia de que o coletivo é mais importante, né? E de que se há patologias, se há doenças, se há problemas pontuais no sistema, eu preciso aplicar ali, então, o remédio, né? E algumas vezes o remédio é considerado por alguns como a educação. A educação pode ser esse remédio. Ou outras vezes, o remédio seria uma pena mais dura, né? Enfim. Então, de acordo com o paradigma positivista, eu teria aí um sistema que funciona bem, mas que quando a criminalidade surge, ela surge como uma doença que precisa ser combatida e tratada. A Lilian colocou assim: o senhor pode repetir sobre o funcionalismo para eu anotar? Gente, na aula passada eu já expliquei todos esses paradigmas para vocês, né? Tá na live salva da outra aula. A ideia aqui é só para provocar. Mas, Lili, a questão do funcionalismo, ela lida com duas ideias. A integração social, ou seja, socializar você, né? Integrar você ao grupo da sociedade, para que você respeite as normas, ou uma vez que você não consegue integrar-se, né, e identificar-se com as normas, você acaba quebrando, né, essas regras. E uma vez quebrando as regras, você opta pela anomia, que seria uma ausência aí da compreensão de regra social. Isso é o funcionalismo, tá? Isso é o paradigma funcionalista. E aí agora nós falamos do paradigma positivista, que vocês também acertaram, né? Ó, a Tatiana colocou aqui, a Tatiane, né? Pena que não existe uma vacina para essa doença da Covid-19 ainda. Não existe ainda, né? Mas nós temos cientistas do mundo todo já trabalhando com isso. Pessoal, as grandes, se você estudar as pandemias no mundo, a história das pandemias, vocês vão perceber que quando elas surgem, né? E elas surgem de forma assim muito violenta mesmo, infectando muita gente e ceifando a vida de muita gente. Inicialmente você não tem vacina. As vacinas elas são descobertas com o tempo, com o trabalho dos cientistas. Então, nós não temos vacina ainda, teremos. Isso é fato, tá? Vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, vai demorar 2, não sabemos. Mas as pessoas estão trabalhando nesse sentido. Por isso que a vacina, entre aspas, a melhor vacina para o momento é o isolamento social, né? É a proteção, é a higienização, é o uso de máscara, é manter-se seguro. Então, essa é a medida paliativa do momento, mas em algum momento a vacina ela surgirá. No caso da criminalidade, você tem uma vacina, né? Que você tenta aplicar antes que o criminoso cometa a infração, que é a educação. Uma vez que a educação, como vacina, ela não imuniza o sujeito, e o sujeito se torna adulto e quebra a norma, quebra a regra, pratica o crime, aí você lida com outros tipos de medicamentos, né? E aí a prisão, cárcere, a pena seriam esses outros medicamentos. Uma perspectiva positivista, tá bom? Aí a Tatiane colocou, verdade, uma pena mais dura poderia funcionar. Então, já que a Tatiane jogou aqui pra gente essa bola, né? A Tatiane levantou a bola, agora nós vamos cortá-la.
Gente, essa relação entre pena mais dura sobre o ato infracional ou sobre o crime, né? E o delito que o sujeito comete, essa relação entre o delito e o castigo, entre o delito e a pena, qual é o paradigma que trata dela? Vamos ver. Relação entre o delito e a gravidade da pena, ou a gravidade do delito e o peso do castigo ou da pena. Qual é o paradigma que trata disso? Esperando vocês. Lembrando o seguinte, se eu estou lidando com a ideia de que, olha, para cada crime eu preciso de uma pena, né? Eu lido com a ideia também de que o sujeito, ele é um sujeito racional e dono de si para cometer o ato que quiser, né? Então, o sujeito, quando ele opta por cometer o crime, ele opta por quebrar a regra social, é porque racionalmente ele entende que existe um sistema ali de castigo, né? Que talvez seja brando, que talvez seja pesado, mas ele pode escapar, né? Enfim, então eu lido com o crime numa perspectiva de racionalidade do sujeito que comete e também numa relação de que quanto mais pesada é a pena, os meus números de crimes e delitos eles podem cair, né? É um gráfico que o Geraldo Calimã até nos apresenta. Então, pena mais pesada, número de delitos cai. Penas mais brandas e leves, eu tenho um aumento, né, das taxas de criminalidade. Que paradigma é esse? A Bruna colocou, é utilitarista, professor. Maria Luísa também é utilitarista. A Lorena falou, eu acho que é utilitarista, mas tenho dúvidas. A Tatiana é utilitarista. A Milena também colocou que é utilitarista. A Ariane, sim, vocês têm toda a razão, é isso mesmo. Então, o paradigma utilitarista, gente, ele é o primeiro, né, onde a sociedade, ela para pensar sobre as penas que aqueles transgressores, eles merecem. Antes do paradigma utilitarista, o que existia? A barbárie, a crueldade, o exagero por parte do Estado, né? Um autoritarismo por parte daqueles que governam. Então, antes de entender essa relação crime-castigo, eu tinha um tratamento, digamos assim, quase que desumano sobre o sujeito que praticava o crime, né? Então, o que acontecia antes dessa racionalização do processo criminal e do processo penal? Se o sujeito cometia o crime, independente da gravidade, muitas vezes ele era julgado, né, com o mesmo peso de alguém que cometeu um crime muito mais severo do que ele. Então, vocês lembram daquelas cenas dos filmes que tem lá um sujeito na corte do rei, né? Sempre na Idade Média. Aí esse sujeito, ele desagrada o rei. Aí esse sujeito, ele é acusado de conspiração contra o rei. O que acontece com esse sujeito? Sem defesa, sem nada, ele é Era jogado enforcado. no calabouço, né? Ele é jogado no calabouço, fica lá pelo resto da vida. Já viu aqueles filmes que aparece lá o velhinho no calabouço, embaixo do castelo, com a barbona? Ah, desde quando você está aqui? Ah, desde... Nem me lembro mais, né? Ou seja, o cara, ele não passou por um julgamento justo, ele não teve a sua pena estudada, né? E ele recebeu um castigo desproporcional àquilo que cometeu. Ou então você tem a forca, ou então você tem a guilhotina, né, para arrancar a cabeça do sujeito. Então, assim, quando o Estado, quando a sociedade, ela passa a racionalizar o processo do julgamento, né, o processo criminal,
o processo penal, eu começo, então, a entrar no paradigma utilitarista, que foi o primeiro. Porque antes disso, eu tinha todo o autoritarismo do Estado, dos governos e dos reis sobre os sujeitos, né? Então, por exemplo, exemplos não faltam na história do menino que estava com fome, que foi lá, roubou a galinha do vizinho, né? Aí ele é denunciado. Dependendo da cultura, esse menino ele tem a mão decepada, porque roubou, né? Então não importa se ele roubou o ouro ou se ele roubou a galinha, ele terá a sua mão decepada. Então, essa relação crime-castigo é uma relação que melhorou com a entrada da ideia do paradigma utilitarista, né? Então, eu preciso, para cada crime, eu preciso de uma pena que seja proporcional, para que não vire barbárie, né? E aí nós, então, inauguramos um novo tempo na nossa sociedade, onde os sujeitos, eles têm o direito de ampla defesa, né? E onde eles podem ser penalizados de acordo com o que fizeram efetivamente, né? Só que até hoje ainda, nós temos alguns casos de injustiça. Do sujeito, por exemplo, que vai lá no mercado e furta o pacote de biscoito, né? Porque estava com fome para dar aos filhos. E esse sujeito é jogado no cárcere, passa lá um tempo grande, enquanto aqueles que são ditos crimes de colarinho branco, né? Que desviam milhões de reais aí dos cofres públicos, né? Para os bolsos de determinadas figuras, essas pessoas não são penalizadas da maneira que deveria ser. Então, essas relações, elas ainda existem. Todavia, quando eu tenho a entrada, né, desta ideia na sociedade, eu passo a ter uma civilização um pouco mais preparada para o convívio social. Então, assim, como é que se resolvia as coisas antes? Se resolvia na bala, na faca, na espada, né? Se tu fere minha honra, eu te chamo para um duelo, né? Tiro sua vida, assim. Eu sei que vocês vão fazer algumas relações com a banalidade, por exemplo, de como as pessoas tiram a vida, né, umas das outras hoje, só que isso não é institucionalizado. O que é institucionalizado é que o sujeito passe por um processo, né, tenha direito à defesa, tenha direito a um processo relativamente justo, e caso seja comprovado o seu ato criminal, o seu ato delituoso, né, ele então paga pelo crime. Então, isso é institucional, isso está institucionalizado. E começa onde? Começa com quem? Com o paradigma utilitarista. Entendendo que o sujeito ele comete o crime racionalmente, né? Ele faz lá a avaliação de perdas, de ganhos, né? De bônus e de ônus, de perdas e de ganhos, e ele vai lá cometer o crime. Tá bom? A Milena colocou assim, e hoje é o contrário, crimes pesados julgados como crimes menores, né? Aquele filme Milagre na Sala 7 fala, fala ali, aborda sobre isso. É verdade, Milena. Né? Nós temos, na verdade, a ideia de justiça é uma ideia ainda que precisa ser amadurecida, aperfeiçoada na nossa sociedade. E olha que ela já foi muito aperfeiçoada, tá? E o estudo dos paradigmas da exclusão social, eles mostram isso para a gente, né? O trato. Então, por exemplo, como é que as pessoas elas tentavam prever os crimes, né? No passado. Se você tivesse um crânio com a circunferência X, né? Se você tivesse a palma da mão com determinada medida, e dependendo dessas comparações e variações métricas, você poderia ser considerado um criminoso potencial. Porque antes havia um estudo, né, principalmente dentro da linha positivista mesmo. A linha positivista ela estudava o seguinte: olha, vamos fazer um estudo aqui dos criminosos, né? Aí pega a galera que cometeu o crime e os caras começam a fazer estudos baseados na ideia de que o crime é uma patologia.
então eu meço o crânio do bandido, né? Eu meço a altura. Então, aí os caras, eles descobrem uma relação e eles descobrem uma espécie de característica comum dos sujeitos que cometem os crimes, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, se você é alguém que talvez tenha o crânio com uma certa circunferência, né? Certas medidas do corpo e tudo mais, você pode se encaixar dentro de um perfil, talvez, de um psicopata, né? Ou de um sujeito que cometa determinados crimes hediondos na sociedade. Esse é um estudo da linha positivista, por exemplo. Então, percebam que o tratamento que a sociedade ela vai dando a quem pratica o crime é um tratamento que vai sendo aperfeiçoado. É por isso que eu passo primeiro de uma linha da barbárie, do castigo sem fim, para depois para uma linha mais racionalizada, para depois tratar como se fosse uma doença, aí depois eu trato como se fosse um aspecto onde eu aprendo, né? Então, eu vou mudando de acordo com a percepção que a sociedade ela vai tendo, com o amadurecimento da sociedade. E, às vezes, eu preciso de mais de uma linha teórica para explicar uma determinada situação. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Então, olha, eu já dei exemplos aqui do paradigma utilitarista, do positivista, do funcionalista, e agora eu vou dar outro exemplo. Suponhamos que você tivesse crescido num lar onde a sua vovó, a sua mamãe e o seu papai eram especialistas em vender cocaína. Então, você ali crescendo, vendo todo o movimento, eles recebendo o produto, né? Misturando o produto, pegando o produtinho, colocando lá nas gramas, etc., né? E, inclusive, você vai lá e aprende lá como pesar a graminha da cocaína na balança de precisão. Aí você aprende que uma graminha tem um valor de R$50, né? E aí, quando você passa para a pessoa, ela te dá 100, aí você precisa dar 50 de troco para ela. Então, estas ideias você vai aprendendo em família. Você vai aprendendo com a sua vovó, com o seu vovô, com o papai e com a mamãe. Pessoal, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele é real, tá? Eu já trabalhei em uma escola cuja família, a principal atividade a atividade profissional da família era exatamente essa. E a criança vivia cercada disso, né? Então, suponhamos que você cresça nesse ambiente, você aprenda, né, o ofício dos seus avós e dos seus pais, e aí você, então, resolve continuar o negócio da família, sendo aí um traficante. Professor, a balança da pressão. Ah, desculpa, o senhor está gravando. Não, eu estou gravando. Mas pode mostrar. Desculpa. Você quer mostrar alguma coisa? Não, ia mostrar um negócio, deixa eu falar. Eu ia mostrar uma balança de precisão. Estamos ao vivo. Eu estou dizendo balança de precisão porque você é um especialista dos doces. Então, tem aí uma certa medida de açúcar, de ingredientes, tá? Provavelmente, os seus filhos, eles acompanham isso, né? Provavelmente, muito do que você faz, eles aprenderão, tá? Então, nessa perspectiva, meninos e meninas, de que paradigma eu estou falando? Vamos ao vivo! Estamos ao vivo! Qual é o paradigma, pessoal? Ó, a Bruna lá em cima colocou cultural, a Lorena colocou cultural. Né? A Maria Luísa colocou construtivista. Qual é o paradigma? É o cultural. É o cultural. Quando eu estou falando sobre aprendizagem, tá? Sobre
aprendizagem de comportamentos, de conceitos, quando eu estou falando de assimilação de valores culturais, né? Porque eu posso ter uma balança de precisão, Ariane, só que para você ele tem um valor cultural diferente, e para outros ele tem um outro valor. Então, a criança que cresce nesse contexto, ela aprende a função de uma balança de precisão, mas ela também aprende o significado cultural da balança. Que o seu é... Qual é o significado cultural da sua balança de precisão? De 12 para medir as gramas, né? Gramas de açúcar, farinha de trigo. Esse é uma finalidade cultural, esse é um significado cultural. Então, eu, crescendo contigo, eu aprendo isso. Mas eu posso usar a balança de precisão para outras coisas, né? E posso aprender, dependendo daquilo que os adultos ao meu redor me ensinarem como valor cultural, como símbolo de cultura, tá? Um exemplo, assim, alguns não podem, alguns quando vem um cinto de couro, relacionam no mesmo momento a questão de uma surra, né? Eita, ferro, minha mãe me batia demais, meu pai me batia demais com cinto. Não pode ver um cinto que o inconsciente já ativa o gatilho e você se lembra, né? Só que outros olham para um cinto de couro e não fazem essa relação. Por quê? Porque o significado cultural do instrumento foi aprendido numa outra perspectiva, não de castigo, né? Mas uma perspectiva de que talvez seja um adereço bonito, por exemplo. Assim, a lembrança que eu tenho de um cinto de couro, ela se divide em 2 momentos da minha vida, né? Então, até os 9 anos de idade, eu tinha uma compreensão do cinto, quando minha mãe me lascava umas surras bem sinistras, né? Porque eu era bem arteiro. E aí eu me lembro que certa vez minha mãe descendo o cacete em mim, e aí, sem querer, a fivela do cinto pegou numa parte sensível, né? E aí aquilo trouxe para minha mãe assim um arrependimento grande. Ela ficou muito triste, porque ela viu que realmente ela me machucou, né? E aí ela pediu desculpa e tudo mais e tal. E aí até os 9 anos de idade eu tinha assim essa relação cultural negativa com o cinto. Aí a partir dos 15 anos de idade eu comecei a ter outra relação. Então eu entrei ali na adolescência, né? Queria ser bonitinho, camisetinha branquinha para dentro da calça jeans, um cintinho de couro com a fivela interessante, né? Então era o charmosinho, aí ia pra pracinha na cidade onde eu morava, então você tinha que ter um cinto bonitinho, cara, um cinto que combinasse com o sapato. Se o sapato é preto, o cinto tinha que ser preto, né? Então, a partir dos 15 anos, eu passei a assimilar um significado cultural diferente do cinto. Não mais relacionado aos cacetes que minha mãe me dava, que eram todos justificados, justificáveis. Eu merecia. E aí, a partir dos 15, eu tenho uma outra relação de cultura, tá? Muito bem, deixa eu ver o que vocês colocavam aqui. Sua mãe era uma santa, professor. Ah, minha mãe, Dona Glorinha, sempre foi. Nunca apanhei de cinto, só mangueira e fio. Eu já apanhei de chicote, de goiaba, de cinto, né? Coisas desse tipo. Fio não, fio nunca apanhei. Fio é sinistro. Fio. Bruna Souza, isso explica muito sobre você. Vamos fazer aqui uma análise psicanalítica da Bruna. Né? Isso explica muito sobre sua personalidade. Vamos conversar depois, fazer uma terapia. Tá bom? Ah, muito bem. Nunca fui de apanhar na minha vida, a única vez que apanhei, minha mãe deslocou meu dedo. Acontece. Aí a mãe, gente, a mãe fica com uma culpa, nunca mais te bate. Eu acho que foi o último cacete que eu levei, assim, de respeito foi esse. Aí quando ela percebeu que me machucou, ela nunca mais fez isso. Por isso que eu sou esse homem hoje maravilhoso, respeitável, né, na sociedade, cidadão de bem.
De cipó de goiaba, gente. Cipó de goiaba sem folhinhas. Terrível. A Lorena nunca apanhou. Isso também explica muito, Lorena, sobre sua personalidade. Vamos fazer uma sessão no divã do professor Reinaldo depois. Vamos explicar aí os fundamentos da personalidade. Muito bem. Pessoal, apanhei, na casa estava em construção, ganhei uma telha nas costas. Ave Maria! Só levei 4 chineladas na cabeça. Quem nunca, né? A Jordânia também nunca apanhou. Uma vez, num acesso de raiva, né? Eu estava pirraçando muito minha mãe. Aí ela não tinha nada ali para me bater, eu correndo, né? Eu me lembro que ela tinha em mão, ela jogou em mim. Sabe aquelas facas de cabo preto, grande, assim, pra você cortar carne, né? Ai, meu Deus, estamos ao vivo, eu estou falando aqui coisas da vida privada aqui. Gente, minha mãe é uma ótima pessoa, adoro minha mãe, tá? Mas eu era muito arteiro mesmo. Aí eu me lembro que minha mãe não tinha nada para me bater, eu correndo lá. Aí minha mãe pegou a faca e jogou, e deu uma desviada assim, mas a faca era feia. Acho que eu tinha uns 10 anos de idade, alguma coisa assim. Ela era gente boa, ela só quase tentou te matar. Ai, meu Deus, Mas acontece. Opa, desviei. Já estava treinando para o desvio da vida. Exatamente. Rápido. Muito bem. Pessoal, tá claro? Paradigma cultural. Eu aprendo a ser um criminoso. Eu aprendo o significado cultural do que é transgredir a norma. Então, se eu estou vivendo num contexto onde está sendo ensinado a mim como viver de tal forma, né, pode ser que eu assimile esta forma e reproduza nos meus filhos, reproduza na minha maneira de viver, tá? E aqui eu lembro de um conceito do Durkheim, que ele é um conceito interessante. Ele fala sobre socialização, né? Então, o que é educar uma criança? É você socializar esta criança para que ela conviva em determinados grupos. Então, quando a criança chega na escola, ela é socializada com relação aos conhecimentos formais da escola. Quando ela chega na igreja, quando ela chega num grupo de amigos, isso também funciona conosco, né? Então, nós temos uma socialização primária nas nossas casas, e, na medida que nós vamos convivendo em grupos sociais diversos, né? Na igreja que frequentamos, no grupo de amigos, na escola, no trabalho, você é socializado. Você vai internalizando as regras de convivência desse determinado meio. E a ideia de socialização, né? De acordo com o paradigma cultural, ele é uma ideia, uma faca de dois gumes, né? Então, se eu posso ser socializado e aprender aquilo que é socialmente legítimo, aquilo que a sociedade entende como algo bacana, eu também posso aprender coisas que não são socialmente aceitáveis. Tá? Então, tem dois caminhos. Você aprende para o bem ou você aprende para o mal, isso é fato. Muito bem, caminhando. Gente, quando eu falo de risco social, quando eu falo de interpretação do crime a partir da ideia de risco social, eu estou me referindo a qual paradigma? Quando eu interpreto o crime a partir de uma situação onde o sujeito ele vive por causa da pobreza, por causa da violência, por causa dos maus tratos, por causa da ausência do Estado, por causa da ausência da família. Então, por um monte de fatores, o sujeito ele vive em risco social. Que paradigma é esse? E aí seria um paradigma um pouco mais atual, né? Que explicaria, inclusive, a ideia de que hoje nós falamos sobre vulnerabilidade socioeconômica. Hoje o termo carente, né? Carência, certa família é carente, certo sujeito é um sujeito carente. Então, a ideia de carência parece que
o sujeito não deu sorte na vida, né? Ou parece que alguma força que não está no controle dele quis que ele vivesse uma vida de carestia, né? E aí, então, de acordo com esse paradigma, nós damos uma outra interpretação. Então, não é porque ele nasceu sem sorte, é porque a vida que ele levou, né, dependendo das ausências que ele teve, o deixou numa situação de risco social, na ponta do abismo, digamos assim. E aí, quando você é acuado na ponta do abismo, o que você faz? Você tenta proteger a sua vida de todas as maneiras. E aí as coleguinhas colocaram aqui, boa parte colocou paradigma fatorialista. Então, quem colocou fatorialista está certo. Tá? Então, eu analiso os vários fatores que levam o sujeito a viver numa situação de risco social. Então, a palavra-chave aí, a expressão-chave é risco social. É alguém que, por muitos fatores, vive numa situação de vulnerabilidade. E a pobreza é um desses fatores mais gritantes, tá? Então, a pobreza, gente, enquanto problema crônico estrutural da sociedade, ela faz com que os sujeitos que não tenham as suas necessidades mais fundamentais supridas, faz com que esses sujeitos eles fiquem numa situação de escolha difícil sobre as próprias vidas. E aqui eu não estou justificando, tá? Aqui eu não estou defendendo o bandido. Nós estamos conversando sobre teorias que explicam, né? Então, muita gente comete o crime, muita gente vai lá e rouba, né? Às vezes teve uma educação bacana da mãe, do pai, do avô, da avó, da tia, né? Só que a vida o levou a uma situação de extrema vulnerabilidade e deixou uma situação de risco social tão gritante, né, que o ato delituoso para ele se tornou o único caminho para viver, né? Então é nesse sentido. Então aqui eu estou falando de um paradigma que é fatorialista, tudo bem? Não é o construtivista ainda, é o fatorialista. Certo? Fatorialista de vários fatores que explicam, que interpretam o risco social. Então, quanto mais um sujeito se encontra em situação de risco social, mais chances ele tem de praticar o ato criminoso, de acordo com o paradigma fatorialista. Mas já que a Tatiana Martins citou aí o paradigma construtivista, né? Aí eu retruco aqui vocês. O paradigma construtivista, ele fala de quê? Agora a gente inverte, né? Agora eu mando o nome do paradigma e vocês falam para mim as características. Paradigma construtivista, ele fala basicamente de quê, meninas? Podem mandar, podem mandar. Muito bem. A Milena colocou assim, o sujeito é rotulado, a Maria Luísa colocou o sujeito é rotulado, né? A Milena colocou o sujeito é construído por rótulos, e rotula, né? Maria não é Maria, é cracuda, é isso mesmo, né? Basicamente. Bruna Souza, rótulos, isso mesmo. Pessoal, a ideia do paradigma construtivista entende que a construção, né, do sujeito que comete o crime ou que transgride é uma construção que acontece por meio de rótulos, por meio de estigmas sociais. E aí, eu vou aqui falar de uma historinha que o Kalimann cita no livro. E é uma historinha que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou ter assistido em forma de produção audiovisual. Animação, filme. Vocês já assistiram alguma coisa? Já ouviram falar sobre as bruxas de Salem? Já ouviram falar desse episódio que aconteceu
alguns séculos atrás, lá nos Estados Unidos, numa comunidade chamada Salem. Então, numa comunidade chamada Salem, lá nos Estados Unidos, alguns séculos atrás, né? Era uma comunidade pacata, bem do interior mesmo, né? Isolada dos centros urbanos. Então, basicamente, as pessoas se conheciam a todas, né? Então, se é assim hoje nas cidades do interior, com internet, com TV e tudo mais, imagina como era alguns séculos atrás. Então, você tinha lá, nessa comunidade de Salem, as pessoas vivendo suas vidas de forma tranquila e calma, todos se conheciam, só que nessa comunidade existiam algumas mulheres que que tinham uma reputação questionável por parte da sociedade. Então, eu tenho uma sociedade formada basicamente ali por cristãos protestantes, né? Você tem uma formação ali patriarcal, onde o homem ele é o centro ali daquela comunidade, e tudo gira em torno da decência, da ordem, né? Da devoção a Deus. E aí você tem na cidade de Salem algumas mulheres que não se adequam a esse padrão de moralidade. Então eu tinha uma senhora, por exemplo, que ela fumava cachimbo e era acusada de praticar magia negra. Outra mulher era mal vista porque tratava mal as crianças. Outra mulher era mal vista porque era uma mulher de posses, rica, mas que não era casada, era solteira, né? E isso era um absurdo. Como você tem uma mulher que não é casada e que tem posses? Como assim, né? Então, eu tinha essas figuras na cidade de Salem, mulheres que eram mal vistas. Certo dia, aconteceu que algumas crianças na cidade de Salem contraíram uma doença misteriosa para a época. E aí as crianças começaram a delirar, elas começaram a ter febre, começaram a passar mal, e aí a doença ela começou a contagiar outras crianças também. E aí os médicos da comunidade, sem saber explicar, né, recorreram então ao poder da igreja, né? Então vieram para Salem lá os inquisidores da igreja protestante, né? Fazerem lá uma investigação do que se tratava. E aí no final das contas, já que você não tinha uma explicação médica para o que aconteceu, os líderes religiosos eles disseram que o mal que acometia as crianças era causado por bruxaria. Então, qual era o problema na cidade de Salem? Bruxaria. Quem eram as bruxas de Salem? As bruxas de Salem. Provavelmente aquela senhora mal encarada que fuma cachimbo, né? Provavelmente é aquela mulher despudorada que não é casada. Provavelmente aquela mulher que maltrata as crianças, deve ter feito algum feitiço. E aí, o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram a perguntar para as crianças quem fazia mal a elas. Aí as crianças começaram a apontar as mulheres que não eram bem vistas na sociedade. Resumo da ópera. Eu tive um monte de gente enforcada e queimada. Um monte de mulheres enforcadas e queimadas, acusadas de serem bruxas, acusadas de praticarem bruxaria. Só que aí teve um problema. As crianças, elas também começaram a acusar pessoas importantes da comunidade, de índole ilibada, líderes religiosos até. E com o tempo percebeu-se que se criou um circo tão grande em torno das crianças que elas começaram a apontar de forma aleatória quem elas queriam. E aí o que ficou em evidência? Que aquele monte de mulheres mortas, acusadas de serem bruxas, né, foram mortas injustamente.
elas foram rotuladas primeiro pela sociedade da época, por não se encaixarem no padrão, né? Por serem dissimuladas, por serem despodoradas, por serem amantes de bebidas fortes ou amantes de produtos que não eram do agrado do Senhor, né? Então elas tinham um rótulo, tinham um estigma, e quando eu tive um problema sanitário na cidade, estes rótulos serviram exatamente para dar o nome às pessoas que cometeram um ato de bruxaria. Né? Igual a dona Clotilde do Chaves, né? Por que a dona Clotilde é a bruxa de 71? Então, a coitadinha da dona Clotilde, ela é rotulada, ela é estigmatizada, né? Pessoal, eu citei aqui o exemplo de um fato histórico, né? Mas vamos tentar contextualizar aqui para o nosso tempo. Menor, negro, andando na rua de madrugada, e você está vindo do trabalho. Qual é a sua primeira reação? Vocês entendem o que eu quero dizer? Continuamos a rotular as pessoas, chamados pebas, né? Se tá com shortinho de abacaxi, então, Renata. Se vem com shortinho de abacaxi, bermudinha de abacaxi, tactel, né? Pernas para quem te quero. Então, assim, a gente está, de alguma maneira, aqui trazendo um tom de bom humor a isso, mas os estigmas sociais, eles ainda continuam. Nós, enquanto sociedade brasileira, continuamos a formar marginais e criminosos pela rotulação ainda. Tá? Então, todo favelado é bandido, todo moleque de periferia é peba, né? Então, todo moleque com determinada aparência, com certeza é um marginal, corram dele, fujam dele, né? Se sua filha começa a namorar, então, um rapazinho aí com determinadas características que não são aceitáveis, né? Então, opa, vamos tomar cuidado. E aí eu digo isso aqui, pessoal, porque nós vivemos num país eminentemente formado por pretos. Por pretos. A população brasileira é uma população de pretos. E a ideia de minoria, ela não cabe mais, porque a maioria da população ela é preta. Só que nós falamos que é minoria no sentido de que essas pessoas, historicamente, é negada a elas voz e vez, né? Oportunidades. E aí você encara, então, a maioria da população brasileira preta como uma minoria. E falando nisso, ontem nós comemoramos aqui uma data interessante, né? E é engraçado porque fala-se pouco. Então, o que nós comemoramos no dia 13 de maio? Pouca gente falou ontem, né? Eu sigo um monte de jornalistas, de canais aqui nas redes sociais, e falaram um pouco de ontem. Então, ontem foi o dia da abolição da escravatura no Brasil. Então, um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, né? Então, a consciência negra, Tatiana, no dia em novembro, né? É em novembro. Mas ontem, 13 de maio, nós comemoramos o dia da abolição da escravatura no Brasil. Foi o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, o fim da escravatura no Brasil não foi Isabel que deu, apesar dela ter assinado. Tá? É luta histórica do povo, né? E aí, inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma citação de um sujeito chamado Luiz Gama. Vocês já ouviram falar do Luiz Gama? Sim ou não? Luiz Gama. Inclusive, existe uma instituição de educação superior no Rio de Janeiro que leva o nome dele, que é a Gama Filho, né? Luiz Gama, para quem não sabe, meninos e meninas, foi filho de uma mãe negra e o pai dele era livre, né? Então ele nasceu num momento em que
Ele nasceu no momento da lei do ventre livre, então ele nasce livre. O Luiz Gama nasce livre. Só que por causa das dívidas de jogo do pai, o pai vende o Luiz, ainda menor de idade, com 10 anos de idade, para pagar dívidas de jogo. E aí o Luiz, então, passa o restante da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude como escravo. Então ele era livre, passa a ser escravo, e quando ele atinge a maioridade, o que o Luiz faz? Com a ajuda de um sujeito que passou a instruí-lo e passou a ajudá-lo, depois que ele começou a trabalhar numa pousada. O Luiz, por conta própria, começa a reunir documentos e ele advoga em causa própria, mesmo sendo leigo e mesmo sendo alfabetizado ainda na fase adulta, ele advoga em causa própria, ele consegue provar que ele era um cidadão livre. Ele nasceu livre. E aí, então, ele é alforriado, ele é liberto, né? Isso na sua fase adulta. E aí o Luiz Gama, então, ele se torna o advogado dos escravos. Então, um advogado negro militando para livrar outros negros da época. Então, dizem, né, as estimativas, que ele chegou aí a libertar, pelo processo, né, pelo direito, cerca de 500 escravos. Então, ele era considerado o advogado dos escravos. E esta figura negra, né, poderosa, brasileira, né, um brasileiro que ajuda a construir a nossa nação, ele diz uma coisa assim surpreendente. Olha só o que ele fala sobre a cor da pele dos negros. Em nós, até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença. O estigma de um crime. O rótulo de um crime. Então, quem era negro na época da escravidão nascia com um rótulo, com um estigma. Era o estigma de um crime. Nascestes preto, és criminoso e és condenado a viver uma vida de serviço e de escravidão até o seu último dia. Mas aí ele continua. Mas nossos críticos se esquecem de que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Palavras de Luiz Gama. Aí o nosso advogado dos escravos, brasileiro, né? Ajudador ajudador de um tempo onde era necessário vozes desse tipo. Então, veja bem, para o Luiz, a cor da pele já era o estigma, entende? Continua sendo, nesse Brasil moderno, nesse Brasil multicultural, nesse Brasil aí com internet, com TV, com meios de comunicação, a cor da pele ainda continua sendo estigma? Ainda continua sendo a marca? Continua, né? Vejamos os jovens das favelas, vejamos os jovens da periferia, vejamos a representatividade negra e de outros grupos sociais na sociedade, tá? Olhemos para os grupos que são chamados de minoria, olhemos para os homossexuais, os transexuais, olhemos para os índios, olhemos para os negros, olhemos para as mulheres, olhemos para os jovens periféricos, olhemos para as crianças, olhemos para os idosos. Então, você fazer parte de um determinado grupo étnico ou social no Brasil é você ser rotulado, sim. E a rotulação, gente, ela é um negócio absurdo, porque ela funciona da seguinte maneira. O Calimã, ele coloca isso muito claro. Quanto mais você rotula, quanto mais você imprime o rótulo, quanto mais você diz que o sujeito é isso ou é aquilo, você tem ali uma profecia autorrealizável, porque o que o sujeito pensa? Caramba,
será que eu sou isso mesmo? Todo mundo diz isso de mim, eu vou experimentar. E aí ele tem a aproximação com o grupo que o rotularam. Então, se o rotulam de maconheiro, ele provavelmente se rotulará. Professor, estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem, vou assistir depois quando colocar na plataforma. Boa noite. Tá bom, Tatiana, tranquilo. Melhoras para você, tá? Eu já estou acabando. De tanto chamar alguém de maconheiro, ou de tanto chamar alguém de peba, ou de tanto chamar alguém de psicopata, ou de tanto chamar alguém de tantos nomes, né, de rotulá-lo, né, e de dizer que ele é ladrão, que ele é isso, que ele é aquilo, o sujeito acaba se aproximando do grupo que recebe os mesmos rótulos. E aí o Kalimann diz que ele tem uma experiência. Ele se aproxima, pode se identificar. Quando ele não se identifica, ele se afasta, né? Mas, em muitos casos, eu me identifico. Então, de tanto me rotular, me identifico com os caras que têm o mesmo rótulo social que eu. E aí eu fico lá naquele grupo. Eu introjeto o rótulo. Então, o rótulo ele é externo, é colocado em mim, né? Mas, uma vez que eu entendo que este rótulo tem a ver comigo, eu passo da ideia de rótulo para a ideia de identidade. E aí eu formo a minha identidade. E aí o ser maconheiro, né? Ou ser criminoso, deixa de ser um estigma e passa a ser um estilo de vida. Me identifiquei. É a minha identidade, é a minha vida, né? Quantos de nós não conhecem pessoas assim, que foram rotuladas ao longo da vida, da juventude, e aí depois de uma certa idade, não, esse sou eu, né? Esse sou eu. Então a gente precisa entender o paradigma construtivista nessa perspectiva. Tá bom? Para finalizar, paradigma social. Falem para mim a característica do paradigma social. E aí a gente encerra aqui esse momento. Isso mesmo, Ariane, é bem real mesmo. Com certeza, Lorena. E aí, meu povinho? Qual a característica de um paradigma social? É o último aqui, nosso. Paradigma social explica a marginalização, a criminalidade a partir de um ambiente socialmente desorganizado. Ok? Então, esse ambiente socialmente desorganizado pode ser a nível familiar, eu tenho uma estrutura de família que é desorganizada, ou eu posso morar num bairro, ou numa cidade, ou numa região administrativa do DF, cuja estrutura é desorganizada. Eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso à escola, não tem pavimentação à minha rua, né? Eu moro em um casebre, eu moro num lugar que é insalubre, que não me oferece conforto e dignidade. Então, veja bem, a desorganização social, ela parte desde o princípio dos valores, né, e de uma estrutura de família que pode me apoiar, até mesmo uma estrutura de sociedade que não funciona, que não existe. Então, quanto mais o Estado ele é ausente de determinados lugares, mais desorganizado este lugar é. Então, os índices de criminalidade, aí é que a gente começa a entrar na orientação da atividade, os índices de criminalidade, né, eles são índices crescentes em lugares socialmente desorganizados também. E é importante dizer isso. Tudo bem? Meninas, ok. Então, depois aqui dessa brincadeirinha, o que eu peço? Eu quero que vocês formem duplas. Escolhe uma coleguinha do seu agrado, forma uma duplinha, tá? Se ficar alguém sozinha, aí pede para fazer um triozinho, mas em dupla. Trabalho em dupla, ok? Se alguém ficar sozinho, aí peça para ser inserido em um outro grupo.
Professor parecido com paradigma cultural. Olha só, Ariane, é diferente. Paradigma cultural lida com a ideia de aprendizagem. Eu aprendo a ser. O paradigma social, ele explica o crime porque o sujeito nasce num ambiente estruturalmente desorganizado. Então, quanto mais desorganização estrutural eu tenho em uma cidade, em um bairro, em uma família, mais probabilidade esse sujeito tem de cometer o crime. É por isso, gente, que existe um olhar de cuidado com relação às periferias. Então, quais são os lugares mais desorganizados? Se você vai num centro de uma cidade, você percebe que as ruas são organizadas, tem saneamento básico, você tem uma presença de Estado, tem policiamento. Se você vai em outros lugares que são distantes do centro, infelizmente, essa realidade é diferente. Então, eu estou falando aqui de duas ideias diferentes. Agora, uma pode complementar a outra? Pode. Eu posso aprender a ser um criminoso no meu contexto social, e esse contexto social, Ariane, ele pode ser um contexto desorganizado. São duas coisas diferentes, mas que se complementam, tá? O cultural não necessariamente seria desorganizado. Não, o cultural, não. Por exemplo, eu posso eu posso viver numa família de classe média ou numa família abastada, né, onde eu não sinta falta, onde eu tenha todas as oportunidades, mas mesmo assim aprender a ser um sujeito de índole questionável, ok? Eu posso estudar nos melhores colégios, né? E mesmo assim, em algum momento da minha caminhada humana, eu posso aprender e a desejar colocar fogo no índio numa parada de ônibus. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu posso ser filho de classe média, que estuda em bons colégios, e, mesmo assim, aprender na rota da minha vida a ser um sujeito que tem prazer em colocar medo e susto e fogo num índio que está esperando alguém do seu grupo encontrá-lo, porque ele estava perdido, e ele então dorme numa parada de ônibus aqui em Brasília, no ano de 1997, né? Galdino vive, o saudoso Galdino, o saudoso índio Galdino, Pataxó, morto, queimado por adolescentes de classe média, pelo simples fato de quererem dar um susto nele. Agora, é claro que um paradigma, quando relaciona com outro, né? Aí você começa a ter um contexto, assim, que é inflamável, né? Então, assim, se eu tenho um ambiente desorganizado, se eu tenho uma família que me ensina aquilo que não é bacana, entende? Se eu tenho uma tendência de herdar determinados comportamentos agressivos de meu pai, né? Então, quanto mais os paradigmas eles ficam juntos, mais eu vou fazendo com que tenha elementos inflamáveis aí, né? E que em algum momento vai pegar fogo e vai explodir, tá? Cultural aprender, social ambiente já proporciona ou facilita o ato criminoso, porque ele é desorganizado. É isso mesmo, Mariane. Pessoal, formem duplas, façam uma pesquisa, deem uma olhada lá no AVA. O que eu quero de você? Primeiro, eu quero que você e o seu parceiro, a sua parceirinha, pesquisem para mim qual é a região administrativa do DF, né? Ceilândia, Recanto, Gama, Paranoá, qual a região administrativa do DF apresenta o maior número de atos infracionais? Lembrando que atos infracionais são cometidos por menores de idade. Qual a região que tem o maior índice de atos infracionais cometidos por menores de idade? Ah, professor, não quero pesquisar sobre isso, não. Eu quero pesquisar sobre o número de homicídios cometidos por jovens. Tudo bem.
Então, quero que você pesquise a região administrativa onde há um aumento considerável de homicídios cometidos por jovens. Não importa se é por arma de fogo, por arma branca, ou seja, cometidos por jovens. Então, é uma pesquisa que você vai escolher o ato infracional ou o homicídio. Qual é a região administrativa do DF que está em primeiro lugar, ou que é uma região muito violenta nesse sentido? Pesquisem, pode pesquisar na internet, pode pesquisar nos sites, tá? Esses dados, eles são públicos, e uma vez que você pesquisa, você vai explicar para mim, olha, região tal apresenta tais índices de homicídio praticados por jovens, etc, etc, etc. As autoridades apontam tais e tais motivos. Beleza, você fez a sua pesquisa. Só que aí a segunda parte da pesquisa é a seguinte, é a sua tese. Eu quero que você defenda uma tese. Olha só, nessa região administrativa X, o aumento do ato infracional cometido por adolescentes tem relação profunda com os paradigmas sociais e culturais, por causa disso, disso e disso. Aí você justifica para mim. É um trabalhinho de uma página, de 4 a 5 parágrafos. Eu quero que você apresente o dado e a fonte, e eu quero que você defenda uma tese, porque aquele número é tão elevado, de acordo com os paradigmas. Então, é o seu posicionamento. É o seu posicionamento enquanto sujeito pensante, enquanto pedagoga reflexiva sobre os problemas da sociedade. Você e sua parceirinha farão essa pesquisa, tecerão essa relação com o paradigma e vai me enviar até o dia 20, que é quarta-feira que vem. Essa é a atividade. Tudo bem? Dúvidas sobre o trabalho? As orientações, elas estão no ambiente virtual de aprendizagem e vocês podem me chamar pelas mensagens ou pelo fórum de dúvidas. Lembrando que o trabalho é em dupla. Mas se der um número ímpar, aí você pode pegar a coleguinha e colocar no seu grupo, tá? Não tem problema. Então, um ou outro grupo ficará com 3. Um ou outro grupo ficará com 3. O grupo não é de 3, é de 2. Mas... E quem quiser fazer individual? Oi? E quem quiser fazer individual? Pode fazer também. Quem perguntou? Lília, pode fazer também. Se você se sente confortável produzindo o seu trabalho individualmente, pode fazer individual e me enviar pelo link que está na nossa aulinha 11. Não tem problema. Eu pensei em dupla exatamente para duas cabeças pensando. Oi? A Valdira tá loira. E Valdira, coloca o vídeo aí, Valdira, pra gente ver esse cabelo novo, cara. Cadê você? Professor? Oi. Professor, e quem vai fazer em dupla? As duas pessoas têm que enviar ou só uma pessoa pode enviar? Só uma. Só uma. Mas aí você vai colocar no trabalhinho, no cabeçalho, né? O nome completo das duas. Então, por favor, na turma eu tenho Janaínas, né? Aí tal. Integrante 1, Janaína. Aí o outro grupo, integrante lá, Janaína. Gente, coloca o nome completo de vocês. Eu tive alguns problemas de correção de trabalhos porque alguns colegas não colocaram o nome todo. Então, coloca o nome completo da duplinha. E aí, uma só envia, não tem problema. Aí um envia, eu vou lá, eu vejo o nome das duas, corrijo a atividade e lanço a nota. Beleza, certo? Obrigada. Professor, então tem duas atividades no coisa? Não, é uma atividade. E essa que você falou de relacionar os paradigmas com a realidade? A atividade é uma. O primeiro passo é você fazer uma pesquisa, ver qual a região administrativa que tem alto índice de ato infracional ou de homicídio cometido por jovem.
E aí eu quero que vocês expliquem isso com uma tese. Olha, professor, essa região tem altos índices de homicídio de acordo com o paradigma tal, porque os jovens são assim, assim, assado. E também um paradigma tal diz isso, isso e isso sobre esse contexto. Então, vocês podem usar um ou mais de um paradigmas para justificar porque aquela região tem um índice elevado de atos infracionais ou de homicídios. Então, é uma tese que você desenvolve a partir da pesquisa que você fez. Uma página de 4 a 5 parágrafos. Já está bom para mim. E aí envia no link da aula 11, envio de atividades. Mais alguma perguntinha? Foi divertido a aula de hoje. Isso, a pesquisa é uma tese explicando, exatamente, Ariane. São duas partes de um mesmo trabalho. Primeiro você pega o dado, e aí depois você interpreta o dado baseado nas nossas teorias. Este exercício, gente, é um exercício que vocês usarão para o TCC de vocês, para a dissertação de mestrado, para a tese de doutorado, para a tese de pós-doutorado de vocês. É assim que nós trabalhamos. A gente pega o dado, interpreta o dado e o interpreta à luz dos autores que nós estudamos. Então, como a nossa disciplina ela tem uma dimensão prática, né? A prática pedagógica 2, então essa é uma atividade prática de análise de dados e de produção de uma tese científica baseada nas teorias que estudamos. Muito bem. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma outra dúvida, eu vou interromper aqui a gravação da nossa live, né? E vou postar lá na aulinha de hoje. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Obrigado, Ariane. Vocês me deixam com o ego inflamado. É legal demais. Muito obrigado pelo carinho. Em caso de dúvidas, falem comigo, tá, professor? Estou com dúvida em tal aspecto do trabalho. Manda lá no Moodle. E aí eu respondo vocês, nós vamos nos comunicando e ajustando. Professor, tá, oi. Eu fiz um teste, eu mandei uma dúvida, você viu? Você mandou que no horas? fórum. Não, mandei, foi segunda-feira, se eu não me engano. Quem é que está a falar comigo? A Lília. Lília, eu te respondi. Não, amor? Você deu uma na resposta? Deixa eu abrir aqui, peraí. Porque assim, eu abro aqui, mas eu não consigo ver. Tô vendo que eu botei a minha coisa, mas eu não consigo ver a resposta. Vamos ver aqui, peraí. Vamos resolver esta demanda agora. Deixa eu entrar aqui, estou acessando a plataforma. Acessando a... Aí eu vejo só a minha então, pergunta, eu não vejo a tua resposta. Isso está errado. Vamos ver aqui. Tarará, tarará, tarará. Lília, cadê você? Lília, você lançou nas mensagens? No fórum de dúvidas, você lançou no aula fórum 10. de dúvidas. De qual aula? Da aula 10. Muito bem. Então, o que aconteceu, minha cara Lília? Eu não consegui visualizar a sua dúvida. E eu vou responder agora, inclusive. Tá? Eu realmente não vi a sua dúvida. As dúvidas que vocês enviam pelo fórum chegam no meu e-mail. Agora eu já... Beleza. Tá? Eu vou dar uma olhadinha lá. Dar uma resposta para você. Muito bem. Pessoal, mais alguma questão? Lá. Aula bem esclarecedora, gostei. Top. Muito bem. Então, nós vamos caminhando, tá? Eu espero que vocês, então, tenham um bom trabalho. Eu disponibilizei lá um artigo na aula de hoje
até para esclarecer e mostrar para vocês como é que a gente desenvolve uma escrita quando nós estamos falando sobre adolescentes e jovens, né? É um artigo que fala sobre a situação de adolescentes na cidade de São Paulo, num contexto de criminalidade urbana. Eu acho que vai ser muito legal para vocês, porque pode sinalizar algumas coisas importantes sobre o nosso contexto do Distrito Federal. Também nós temos os nossos problemas urbanos relacionados à criminalidade, e a gente precisa dar uma resposta a esses problemas, tá? Então, muito bem, pessoal. Gostaria de dar aqui boa noite, deixar um beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência e sucesso a todos. No caso de dúvidas, falem comigo, eu prometo ficar aí atento aos fóruns e às mensagens, tá bom? Então, grande beijo, grande abraço, boa noite, fiquem bem, se cuidem. Show de bola. Agora eu vou parar a minha gravação